Família Ghiseline. Esse vídeo é dessa família. Fica no vídeo até o final para saber mais sobre a família Ghiseline. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que deseja tornar-se membro do canal Língua Mária, é possível fazer isso pelo próprio YouTube. Ou se quiser fazer uma doação também, com qualquer valor, pode ser no Pix 54992 622828. A história do sobrenome é a história efetiva de uma sobrevivência. O nome Ghiseline não nasceu por acaso, ele é um fóssil linguístico das invasões germânicas que moldaram o norte da Itália após a queda de Roma. Etimologicamente, ele deriva da raiz gis, ou gisila, um termo que os povos lombardos usavam para designar a haste da flecha ou o nobre rebento. Diferente de nomes que surgiram de profissões comuns, como sapateiros e moleiros, os Ghiseline carregam o sufixo diminutivo "ine", uma herança de afeto e continuidade. Se ser um Ghiseline no crepúsculo da alta idade média significava ser parte de um clã que, embora não ostentasse as coroas dos grandes reinos, possuía a resiliência assim, das pequenas árvores que não quebram diante do vendaval. A família estabeleceu-se no coração da planície do rio Pó, entre as brumas de Ferrara e os contrafortes dos Apeninos, onde a terra exigia tanto suor quanto sangue para ser mantida. Para entender a alma desta família, é preciso retornar ao ano de 1176, um divisor de águas na história europeia. O Sacro Império Romano Germânico, sob o comando do temido Frederico Barbarossa, descia sobre a Itália para esmagar a autonomia das cidades-estado. Nesse cenário de caos, emerge a figura de Ghiselino di Valpadana, o progenitor cujas ações fundaram a mística da família. Né? Ghiselino não era um general de grandes exércitos, mas um capitaneos, um líder de homens livres e pequena nobreza rural que via na liberdade das comunas a sua única chance de futuro. Depois nós temos o evento que isso vai desencadear, que é a própria Batalha de Legnano. Em maio daquele ano, nos campos de Legnano, o destino da península estava em jogo. A história oficial registra a vitória da Liga Lombarda, mas a tradição oral dos Ghiseline guarda o relato de um ato de bravura nas margens do rio Olona. Giselo recebeu a missão inglória de proteger a retaguarda dos carros de boi, que carregavam os estandartes e os feridos de coalizão. Enquanto a cavalaria pesada de Barbarossa rompia as primeiras linhas, Giselo percebeu que a força bruta não venceria o aço germânico, ou seja, as espadas germânicas. Ele ordenou que seus homens buscassem as áreas de solo argiloso e inundado. Ali, no lodo que impedia o galope dos cavalos, as áreas ali pesados, né, e flecha, honrando a sua etimologia de Ghiselino, foi disparada. Com táticas de guerrilha urbana, transportados para o campo, ele e os seus filhos flanquearam as tropas imperiais, desestabilizando a ala direita de Frederico. Disse que, ao fim do dia, com a armadura coberta pela lama vermelha do rio, Giselo foi pessoalmente saudado pelos cônsules milaneses. Ele não pediu ouro, pediu o direito de posse sobre as terras que seus homens haviam defendido. Ali o nome deixava de ser apenas um apelido familiar para se tornar assim uma linhagem reconhecida pela posse da terra e pela honra da espada. Bem, com o passar das décadas, os descendentes de Giselo transformaram-se de guerreiros em estrategistas e administradores. Durante o século XIV, o período da peste negra, das intensas disputas entre os guelfos e gibelinos, a família Ghiseline demonstrou uma característica que se tornaria sua marca registrada, a adaptabilidade. Enquanto outras famílias nobres se extinguiram em vendetas sangrentas, ou seja, em vinganças sangrentas, os Ghiseline souberam transitar entre o mundo feudal e o surgimento do capitalismo mercantil. Eles tornaram-se mestres na gestão das águas, uma habilidade vital na região da Emília-Romanha. Construíram canais, fortificaram pequenos burgos e garantiram que
a haste da flecha dos Ghiseline, né, estivesse sempre apontada para o futuro. A herança dos Ghiseline não reside em muros de pedra que o tempo derruba, mas no fluxo constante do sangue que se recusa a estagnar. Esse é um fragmento de uma crônica familiar lá do século XV, falando sobre os Ghiseline. A transição da Idade Média para o Renascimento viu os Ghiseline florescerem em ramos distintos. Alguns se tornaram juristas em Bolonha, outros cavaleiros da Ordem de Malta, e muitos permaneceram ligados à terra, efetivamente, cultivando o respeito que só séculos de presença contínua em um território podem conferir. Essa é a história da família Ghiseline. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha interesse em estudar língua vêneta, a língua dos nossos antepassados, a língua nativa dos nossos antepassados, e também italiano, as duas línguas juntas, te convido a fazer parte da turma de Vêneto Italiano, turma intensiva, são 6 meses de curso aí, nós vamos começar em março, vai ser num sábado de manhã, 6 meses, como eu já havia comentado. Já começou uma turma na terça-feira, agora em fevereiro, só que muitas pessoas também queriam e não tinha mais espaço, né, para a turma, então vai começar esse daí, você pode fazer parte. Vem aqui, entra no link, tá? No nosso grupo aqui no link que está na descrição do vídeo, também vou deixar nos comentários fixados para você demonstrar o seu interesse. Depois eu entro em contato, explico como vai funcionar e você diz se vai querer ou não, sem compromisso. Quer reconhecer a sua cidadania italiana, portuguesa, espanhola ou alguma outra cidadania europeia? Entre em contato com a Alma Cidadania, diz que chegou através do canal Língua Mário para você receber um desconto no seu processo. Quer saber mais sobre os seus antepassados? Entra no site da Nexo Geno, Nexo com X, site Nexo Geno, vai lá e dá uma olhada. Se você se interessar por algo, tem o meu cupom LenguaMari15, você o utiliza e vai ter aí benefícios. Muito bem, então nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.